A paz do Senhor para todos os irmãos, amém. Damos graças a Deus por essa rica e feliz oportunidade, quando nós estamos aqui mais uma vez, para junto nós meditarmos na palavra do Senhor. Eu gostaria de fazer uma reflexão no livro do profeta Amós, no capítulo 7, versículo 14 e o versículo 15. E gostaria de frisar essa parte quando ele diz o seguinte: não sou profeta, nem filho de profeta. O que é que nós poderíamos refletir sobre isso? Eu acredito que ele era uma pessoa simples, um agricultor, porque a palavra de Deus diz que ele era boiadeiro. Ele vivia da agricultura ou da pecuária. Era uma pessoa que não tinha conhecimento teológico ou rabínico. Ele não estudou para ser profeta e nem mesmo foi discípulo de profeta, porque na época de Eliseu e Elias havia escola de profeta. Na época era a maior escola de teologia do Antigo Testamento. Nós vemos isso em 2º livro dos Reis, capítulo 2, versículo 3, versículo 5, versículo 7, versículo 15 e ainda 2 Reis 4, 38, 6 e 1 e capítulo 9, versículo 1, sobre a escola de profeta. Ao que tudo indica, teria sido o primeiro seminário teológico dos tempos bíblicos e foi organizado por Samuel em 1 Samuel capítulo 10, versículo 5 e 1 Samuel 19, 20. Logo, Amós, ele não recebeu sequer treinamento nesse sentido. 1 Reis 20, versículo 35. Ou seja, ele não era considerado um profeta de profissão e não dependia desse ofício para seu sustento, mas fez questão de afirmar que não possuía conexão alguma com a escola de profeta da sua época. Quando Deus quer chamar alguém, não precisa de estudo teológico. Claro que isso é ótimo, é bom, a pessoa ter um conhecimento, ter um preparo para fazer a obra do Senhor com mais responsabilidade, com mais inteligência, com mais capacidade. Ser filho de alguém, Deus não se preocupa se a pessoa é filho de alguém famoso, se é filho de algum pastor ou até mesmo pastor e etc. Deus chama as coisas loucas para confundir as que são. Ele era um homem simples do campo, assim como Davi também, em 1 Samuel 16, 11, Amós 7, 14, mas Deus mesmo assim o chamou. O que significaria um sicômoro, uma espécie de figo, lá em Amós 7,14, que era resistente, vivia por vários séculos e atingia uma altura de até 15 metros de altura aproximadamente. Isso significa uma ampla e longa visão. O que eu quero trazer com isso? Que você pode não ter conhecimento, você pode não ter capacidade, você pode não ter tanta inteligência, você pode não ter tanta influência, você pode não pertencer ao grupo da elite, mas Deus tem um negócio com você. Deus tem uma chamada para você. Deus tem um propósito para a sua vida. Não é em vão você estar aonde você está. Então erga a sua cabeça, louve, glorifique a Deus, porque Deus com certeza ele vai lhe exaltar. É muito bom quando a pessoa tem uma chamada de Deus e vai e se prepara. Alguém até diz que Deus não chama pessoa despreparada, né?
que Deus chama os capacitados. Não. Deus chama as pessoas e capacita para a obra, né? Deus não chama os capacitados no sentido espiritual, mas no sentido teológico, no sentido de conhecimento. Deus chama pessoas capacitadas. Ora, Deus chamou Moisés. Moisés passou 40 anos no Egito e a Bíblia diz lá em Atos capítulo 7, versículo 22, que Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito. Então Moisés não era um qualquer, mas Deus chamou Moisés. Agora Moisés tinha um conhecimento teológico teórico. Deus leva Moisés para o deserto para ele conhecer o conhecimento teológico espiritual. Deus também chamou Paulo. Saulo de Tarso, antes de ser chamado Paulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel. E Gamaliel era o maior rabino, o maior teólogo da história do Novo Testamento. Então Paulo, ele foi um teólogo, mas Deus usou a sua sabedoria, o seu conhecimento. Mas quando Deus chama Paulo, o que é que ele diz? Ele há de saber o quanto irá padecer por causa do meu nome. Então Deus, ele não chama só os que têm conhecimento, ele não chama só os que têm influência, status, porque também se a pessoa tem influência, tem status, mas tem um coração humilde, quer fazer a obra de Deus de acordo com a vontade de Deus, Deus chama esses capacitados. Mas talvez alguém diga que você não tem condições, talvez alguém diga que você não tem experiência, que você não serve, mas Deus te conhece. Ninguém sabia que Davi tinha experiência de luta, porque a Bíblia não registra Davi numa guerra, num campo de batalha. Até quando ele se oferece para livrar o povo de Israel da afronta de Golias, Saul tenta fazer um arrumadinho, colocar a sua lança, seus escudos, suas vestes, e nem acredita por ele ser novo, ser ainda um jovem adolescente, talvez. Ele disse: quando eu estava cuidando das ovelhas de meu pai, veio um leão tentar tragar as ovelhas e eu agarrei com o leão e o matei. Depois veio um urso também, a mesma coisa aconteceu. Então Davi era um homem forte, um homem corajoso, um homem valente. Ele poderia não ter experiência de guerras no exército, num campo de batalha, mas de força e coragem de enfrentar o inimigo, ele tinha de sobra, coisa que Israel não teve quando Golias começou a confrontar. Então que Deus lhe ajude, que Deus lhe abençoe e que você possa entender que Deus tem um propósito com você. Eu gostaria de pedir aos irmãos que dessem um joinha, dessem um like, e aqueles que não se inscreveram, se inscrevam no canal, me ajudem. E aqueles que já são inscritos, convide outras pessoas. Amém? E eu agradeço a todos em nome de Jesus.